Romanos capítulo 1, parte 2. Continuando sobre o Evangelho, porque Paulo foi separado, chamado e separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o Evangelho da Trindade. O Pai inicia a obra porque ele tem a primazia, porque o Pai, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele faz a obra através do Filho, que conclui a obra dada pelo Pai, e o Espírito Santo é aquele que sustenta o Filho e o capacita para isso. Então, o que é o Evangelho? É o Pai em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando o pecado. O Evangelho é aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós para que nele nos tornássemos justiça de Deus, ou ainda, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, como está escrito em Gálatas. Então, o Evangelho, portanto, é Deus no centro. É Deus no centro, é Deus sendo glorificado. Logo, o coração do Evangelho, que eu gosto de dizer, o coração do Evangelho é a glória de Deus. Então, o Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. O Evangelho, ele aparece, esse Evangelho da Trindade aparece várias vezes de modo indireto nas Escrituras, Quando Jesus é batizado, o Espírito desce sobre ele como pomba, o Pai fala do céu, e tudo isso. Então, o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é o poder de Deus, ele vai dizer. E é nesse versículo 1, nós ainda estamos no versículo 1 do capítulo 1, tem uma linha clara, divisória para todo ser humano. Primeira coisa que a gente deve considerar: somos servos de Jesus Cristo. Nós nos tornamos servos de Jesus Cristo, porque ou você é servo do pecado, ou você é servo de Jesus Cristo, ou servo da justiça, como ele vai dizer mais para frente. Jesus te comprou para ele do mercado, mas ele não é um dono assim tremendo que bota você em cadeias como Satanás o fazia. Ele é um Senhor amoroso, tanto é que ele diz: não vos chamarei mais de servo, mas de filhos. Então, essa coisa linda, maravilhosa do cuidado do Senhor. Jesus é o próprio servo por excelência, está profetizado especialmente pelo profeta Isaías, e nós somos chamados para sermos servos como ele é servo, E não tem mais alegria para um servo de alegrar o seu Senhor. Então, nós somos servos. Primeira coisa da divisão do Evangelho. E segunda coisa da divisão do Evangelho é o chamado. Paulo foi chamado para ser apóstolo, chamado para... Outro texto vai dizer que nós somos chamados para sermos dele, conforme versículo 6, e somos chamados para ser santos, conforme o versículo 7. Somos chamados segundo o seu propósito, nos dá segurança, conforme Romanos 8, 28. Então, o chamado de Deus nos garante a nossa justificação, porque aos que ele chamou também justificou. Romanos 8, 28 a 30. E aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Então, no coração de Deus você foi chamado, justificado e já foi glorificado, Já foi, ainda não, mas será. Então, o chamado não tem, em primeiro lugar, a ver com um ministério pessoal, porque o maior chamado é para pertencer a Jesus Cristo. A convicção e certeza do nosso chamado nos colocará, no nosso chamado de pertencer a Cristo, nos coloca em sintonia com o chamado específico para ser um pastor, um pregador, um mestre, o que for, do Evangelho. Eu fui chamado para ensinar, então estou tentando fazer e cumprir o meu chamado com dedicação e esmero, como está escrito na palavra.
Eu me lembro de uma velha canção de Asaf Borba. Eu vou recitar, não vou cantar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Então, e por último, Paulo fala, né, de chamado, de ser servo, de ser chamado e de ser separado. Separado é posto à parte para fazer alguma coisa, né? Então, Paulo foi separado para servir o Evangelho de Deus, para ser um apóstolo dos gentios. E o Paulo, ele era esse evangelho, deste evangelho, ele era o campeão. Por quê? Porque 70% das referências do Novo Testamento da palavra evangelho, 70% foram através dos escritos de Paulo. Então, realmente, ele recebeu uma revelação a tal ponto que ele chamou o evangelho de meu evangelho. Então, agora, e você? E você? Deus te separou? Deus te separou, como está escrito aí, desde os tempos eternos? Você tem um senso de pertencer? Você tem um senso de eternidade? Você sabe que Deus separou você para Ele? E separou você para Ele com um propósito, para que a sua vida dê glória a Ele. E esse propósito é imutável, é inabalável, e Deus quer cumprir isso, e Ele te chama a sonhar com Ele dentro desse sonho de Deus, da sua separação para Ele, separado para ser santo, separado para glorificar Ele, separado para a glória dEle. É isso um resumo do capítulo 1, versículo 1. E o capítulo 1 continua no versículo 2 a 7, o qual, falando de Jesus Cristo, antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus foi prometido anteriormente, né, na velha aliança, nas escrituras sagradas, na lei de Moisés e nos profetas, e agora ele se revela. Ele é o centro, ele é o filho de Davi, ele é o filho do homem, ele é o filho de Deus. Isso não é uma mensagem nova, ela é anunciada desde a fundação do mundo. Ele é anunciado desde o Jardim do Éden, desde a queda, ele foi prometido lá, ele vem sendo prometido através da história pelos profetas, né? Enoque viu a vinda dele, né? Enoque profetizou a respeito dele, está escrito em Judas. Os profetas do Velho Testamento prediziam, proclamavam algo que estava nos seus corações, que movia os seus corações. Eles produziram essas escrituras maravilhosas, né? Eles andavam em expectativa, em esperança daquilo que viria, né? Como Moisés, que preferiu a vergonha de Cristo aos tesouros do Egito, porque ele visava o futuro, ou Abraão, que esperava a cidade que tem fundamentos. Então, eles inquiriram e
trataram diligentemente algo que movia seus corações. Pedro falou, né? E Jesus confirmou essa palavra de Pedro, né, sobre os profetas, que ele diz que muitos quiseram ver o que vocês viram e não viram, quiseram ouvir o que vocês ouviram, ou como João disse, né, as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida, o verbo se fez carne e habitou entre nós, essa coisa gloriosa de Deus, né? E está escrito lá em Timóteo que as escrituras foram inspiradas ou sopradas por Deus, né? O Pedro diz que elas são, as escrituras, né? são vida, elas foram dadas, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, se Deus prometeu a vinda de Jesus Cristo desde o Éden, por que será que ele demorou, né? Quase 3 milênios? Ele não podia ter feito isso antes, né? Por que só Israel foi saber mais profundamente dos propósitos de Deus, ainda que alguns gentios ao longo da história tiveram revelação de Deus? Então, Deus demorou, talvez ele demorou para mostrar aos homens a profundidade do pecado. E até Israel, o seu povo escolhido, ficou cego em relação a isso. Ele demorou para mostrar ao homem que suas tentativas de autossalvação eram inúteis. As grandes civilizações falharam, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus revelar a salvação como uma loucura, né? A lei não capacitou o homem para a salvação, ela apenas mostrou ao homem seu pecado e apontava que tinha um cordeiro que viria. Ela também, né, ele demorou porque Deus mostrava a sua soberania, né, sua autoridade final sobre tudo e todos, né? O Velho Testamento, a Velha Aliança, fala das ações de Deus e as suas permissões em relação ao homem, né? Ele demorou para silenciar e calar para sempre o diabo, o grande adversário, e a sua boca acusadora, como ele acusava Jó, por exemplo, diante de Deus. Agora ele foi expulso, ele não pode mais. Ele pode tentar, ele pode te oprimir, ele pode te botar condenação, mas diante de Deus nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Paulo vai dizer isso. Então, voltando ao versículo 2, né, quando ele fala que ele foi prometido pelas Sagradas Escrituras. As Escrituras é o grande tema de Paulo nessa carta aos Romanos. Ele vai fechar isso lá no capítulo 16, versículo 25, e ele mostra isso aos irmãos. Por que Paulo em todo o tempo está falando das Escrituras? Por que ele tem que citar o Velho Testamento nessa carta aos Romanos, ao Novo Testamento? Porque ele estava mostrando que o Evangelho não era algo novo e que o homem só pode ser salvo pela fé. Ele estava mostrando que Jesus era o Messias, e não um líder guerreiro, como Israel esperava, mas assim um servo sofredor, né, que tinha sido pregado pelos profetas. E ele vai mostrar também que Deus não rejeitou Israel definitivamente. Ele estava mostrando que a Bíblia só seria completa se envolvesse as duas alianças. Por isso a Bíblia, como a palavra de Deus, é a autoridade final, um livro só que não pode ser separado, nem dividido, nem atualizada, né? Porque ela é eterna. Como você vai atualizar? Você tem que ler dentro do seu contexto e compreender a sua hermenêutica, mas não atualizar. Você não pode mudar a palavra de Deus, né? A Velha Aliança, o Velho Testamento é essencial para nós. A verdade de Deus é revelada nele e ela é indispensável, ou ele é indispensável. A nossa interpretação do Velho Testamento não pode entrar do Novo, não pode entrar em contradição com o Velho.
Por exemplo, a doutrina da expiação. Todo o ensino do Velho Testamento fala de sacrifício, de punição para expiação do pecado, e foi literalmente o que aconteceu na cruz. Jesus foi o Cordeiro de Deus, né? O sacrifício de milhares de cordeiros durante a velha aliança apontava para o único Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele cumpre o Velho Testamento, ele vai falar isso em Romanos 3, e a salvação cumpre a lei. Jesus salva quando ele se torna o Senhor, como foi extensivamente mostrado no Velho Testamento, desde o encontro de Deus com Moisés na sarça ardente. O Velho Testamento, além disso, mostra que existe um propósito mundial na salvação. E por isso Deus chamou Abraão, né? Logo depois da formação das nações, em Gênesis 11, ele chama Abraão, em Gênesis 12, para abençoar todas as famílias da terra no seu descendente, que seria Jesus Cristo. Então o Evangelho proclama Deus e sua obra para nos salvar, nos colocar numa relação saudável com Ele. O Velho Testamento também mostra que Deus usa o método dos avivamentos para manter acesa a chama da sua causa e da sua verdade. Quando o homem está afundado no pecado, Deus vem e muda a história de modo espantoso, de modo súbito. E isso nos traz consolo, como Paulo diz em Romanos 15:4, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, e por fim, Paulo mostra que devemos nos submeter totalmente aos métodos de Deus sem questioná-los. Por isso devemos louvar, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então o Evangelho fala de Jesus Cristo, ele é o centro, o cristianismo é Cristo. As boas novas se referem a uma pessoa, ele é essencial, ele é a imagem do Deus invisível, é a expressa imagem da sua pessoa, e que quanto à carne, Jesus veio de Davi, ou foi feito semente de Davi, ou se tornou filho de Davi. Até aqui a segunda parte do capítulo 1. Um grande abraço. Se você está estudando e quiser dar o seu like, comentar, tirar dúvidas, faça isso, e compartilha e encoraje outros a se inscrever também no canal. Grande abraço.